Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Estamos aí reunidos para mais um estudo e hoje nós vamos falar sobre adoração. E eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no texto bíblico de João, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo de número 19 até o versículo de número 24. João, capítulo 4, a partir do verso 19, o texto bíblico nos diz assim: A mulher então lhe disse: Agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: Mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Desse famoso diálogo aqui de João e dessa mulher samaritana que nos é registrado no capítulo 4 de João, nós podemos extrair algumas verdades com relação a assuntos um tanto quanto diversos. Por exemplo, com relação à humanidade de Jesus, poderemos falar sobre uma cosmovisão bíblica com relação à discriminação e ao preconceito, uma vez que Jesus está falando com uma mulher que ainda por ser mulher era samaritana, mas no entanto, como eu já havia dito aqui, hoje nós vamos falar sobre adoração. O texto bíblico diz que Jesus, próximo ali do tanque de Jacó, se assenta para descansar. E aqui, se você me permite, eu quero deixar uma curiosidade arqueológica registrada para você. Segundo o manual bíblico de Halley, esse poço de Jacó é um dos poucos locais da vida de Jesus que pode ser identificado com certeza e com precisão. E é neste lugar, estando ali próximo ao poço de Jacó, o texto bíblico fala que uma mulher samaritana se aproxima de Jesus e Jesus dá início a esse diálogo pedindo a ela um pouco de beber, pedindo a ela água. E depois a conversa vai desenrolando, a conversa vai avançando. Jesus então vai dar alguns detalhes com relação à vida amorosa daquela mulher. E nessa altura do diálogo, aquela mulher samaritana olha para Jesus e diz: Vejo que tu és um profeta. E aí ela começa a tirar uma dúvida com Jesus com relação à adoração. E aí nós voltamos a nossa atenção, porque esse é o texto que nós vamos usar aqui. O primeiro tópico, então, do nosso estudo de hoje é: a verdadeira adoração não está limitada a um lugar. Nós poderíamos encontrar diversas definições para a palavra adoração, definições bonitas e teológicas, mas eu gostaria de trazer uma definição de adoração, uma definição que nós podemos encontrar no dicionário. O dicionário diz assim: adoração, ação de adorar, de prestar culto a um ser superior ou a uma divindade. E no capítulo 4, no versículos 20 e 21, a mulher diz assim para Jesus: Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: Mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Havia uma certa rixa entre os judeus e os samaritanos com relação ao verdadeiro local de adoração. E aquela mulher aproveitou esse diálogo, estando diante de Jesus, para enfim colocar um ponto final, uma pedra nessa dúvida que existia com relação ao lugar devido para a adoração. E Jesus vai responder para ela: na verdade, está chegando o momento em que nem neste lugar, nem naquele outro lugar, vocês deverão adorar o Senhor. E por que Jesus diz isso? O que Jesus está trabalhando aqui? Se na antiga aliança o conceito ou a ideia de adoração era presenciar um sacerdote sacrificando ou tirando a vida de um animal, na nova aliança o conceito de adoração não tem a ver com sacrificar uma vida, e sim dedicar uma vida. É por isso que o primeiro tópico do nosso estudo de hoje é esse: a verdadeira adoração não está limitada a um lugar. Por quê? Porque hoje, estando na nova aliança, nós adoramos ao Senhor
tendo uma vida dedicada, consagrada ao Senhor. E por favor, eu nem estou aqui querendo menosprezar ou diminuir a importância de estar inserido em uma igreja, em se reunir como igreja, até porque Hebreus capítulo 10, versículo 25, vai nos falar da importância de nos reunirmos como igreja, e nós devemos fazer isso, uma vez que não há nada que de fato possa nos impedir de estarmos reunidos como igreja, mas no entanto, a nossa vida, a vida daquele que é um seguidor de Jesus, ela é uma vida constante na adoração, porque agora tudo que nós fazemos como uma prestação de culto ao Senhor. Olha o que diz Romanos capítulo 12, versículo 1. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então agora a nossa vida é um ato de culto e adoração ao Senhor. Nós vivemos para adorar ao Senhor. Uma segunda lição, uma segunda verdade que nós podemos extrair desse diálogo, dessa conversa de Jesus com a mulher samaritana. A verdadeira adoração é fruto de uma caminhada com o Senhor Jesus. Olha o que Jesus vai dizer para aquela mulher no versículo de número 22. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. É interessante que Jesus vai deixar bem claro que os judeus adoravam o que conheciam e o que o samaritano, talvez mesmo tendo uma boa intenção, adorava o que não conheciam. E trazendo esse conhecimento para os nossos relacionamentos humanos, nossos relacionamentos terrenos aqui. O conhecer está estreitamente ligado a estar junto, a passar tempo com aquela pessoa, a cada vez mais se tornar mais próximo daquela pessoa e assim, caminhando no dia a dia com aquela pessoa, nós iremos crescer no conhecimento que temos acerca daquela pessoa. E não é diferente com relação ao nosso relacionamento com Deus. Algumas vezes as pessoas dizem assim, olha, o culto hoje parece que não fluiu, o pessoal do louvor não estava adorando muito bem, a mensagem eu não achei muito legal, eu estou voltando para minha casa com a sensação de que o culto não fluiu. Na verdade, eu diria que o primeiro questionamento que nós deveríamos fazer é como está o nosso conhecimento com o Senhor. O que eu quero dizer com isso é como nós estamos passando, como a gente vive a semana antes do domingo. Porque muitas vezes nós passamos a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado, sem ter tempo com o Senhor, sem procurar conhecer o Senhor por meio de experiências com o Senhor, por meio da oração, do conhecimento bíblico, e chega no domingo e nós não conseguimos expressar ou adorar o Senhor, e aí a gente começa a arrumar desculpas ou um culpado, quando na verdade o único culpado somos nós, porque nós não estamos prosseguindo em conhecer o Senhor. Então a verdadeira adoração, ela é fruto de uma caminhada com o Senhor no nosso dia a dia. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, o texto bíblico diz assim: portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 23, o texto bíblico nos diz, olha, tudo que vocês fizerem, façam como para o Senhor e não para os homens. Então nós precisamos entender que no dia a dia nós precisamos cultivar um relacionamento com o Senhor, estar cada vez mais próximo dele, porque à medida que nós conhecemos ao Senhor, que nós contemplamos ao Senhor, fica mais fácil de adorá-lo. A nossa adoração fica como algo mais verdadeiro, algo que tem um embasamento, que está alicerçada de fato no caráter de quem Deus é. Terceira verdade, Deus já estabeleceu um padrão de adoração. É interessante que o texto diz que Jesus está à procura de verdadeiros adoradores. No entanto, nós não podemos adorar Jesus de qualquer forma. Ele mesmo já estabeleceu um padrão. No verso 24, Jesus vai dizer para aquela mulher: Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Na verdade, eu quero fazer a leitura do texto mais uma vez, mas eu quero ler a partir do verso 23. O texto bíblico diz: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus
adoradores. Agora, o que seria a interpretação desse texto? O que seria adorar em espírito e em verdade? Há várias discussões com relação a esse versículo, mas aqui eu quero fazer uso de algo que é bem nítido com relação ao relacionamento entre os judeus e os samaritanos. Entre os samaritanos, eles não consideravam todo o Antigo Testamento como palavra de Deus. Para eles, apenas o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia escrito por Moisés, de fato, era a palavra de Deus. No entanto, nós sabemos que o Senhor foi se revelando a nós de maneira progressiva, ou seja, se os samaritanos se apegavam apenas ao Pentateuco, eles não poderiam ter toda a revelação que se era possível ter do Senhor até aquele momento. Então, eles adoravam, mas faltava um pouco de uma verdade mais completa com relação a quem o Senhor é. Por outro lado, tinham os judeus que tomavam todo o Antigo Testamento como palavra de Deus, dessa forma que nós devemos encarar o Antigo Testamento. No entanto, no culto judaico faltava um pouco de coração. Por parte de muitas pessoas havia uma mera formalidade. Tudo que se fazia era apenas rituais cujo o coração não estava entregue naquele ato de culto, naquele ato de adoração. E olhando para isso, a gente precisa entender que o culto ao Senhor, a adoração ao Senhor, ele precisa ser baseado na verdade, ou seja, ao aspecto do intelecto, da razão, do conhecimento que temos sobre Deus, que nós extraímos por meio da palavra de Deus. No entanto, nós não podemos apenas adorar o Senhor baseado na nossa inteligência ou no nosso conhecimento bíblico. Essa adoração precisa estar banhada com o coração, com o nosso íntimo. Na nossa adoração, nós envolvemos tanto o intelecto, a razão, como os nossos afetos, os nossos sentimentos, o nosso amor ao Senhor. E a adoração que o Senhor agrada precisa caminhar com esse equilíbrio. Às vezes há um arrepio, às vezes as lágrimas vão expressar a nossa adoração, mas nós não podemos ser românticos demais e adorarmos ao Senhor apenas baseado nas nossas emoções. Por outro lado, nós não podemos adorar ao Senhor se apoiando apenas no nosso intelecto. Essas duas coisas precisam caminhar junto. A verdade, o conhecimento sobre Deus, mas também o nosso coração, todo o nosso ser, o nosso espírito, envolvendo o corpo, alma e espírito no ato de adorar ao Senhor. E um terceiro assunto aqui, um terceiro tópico do nosso estudo de hoje. Nós já vimos então que a verdadeira adoração não está limitada a um lugar. A verdadeira adoração é fruto de uma caminhada com o Senhor. Terceiro, Deus já estabeleceu um padrão de adoração. Quarto e último, por que viver como adorador? Primeiro, como nós vemos lá em Romanos capítulo 12, versículo 1, a adoração é algo que Deus espera de nós. Se você é um seguidor de Jesus, se você nasceu de novo, saiba que a adoração é algo que Deus espera de você. Segundo, como o próprio Jesus vai dizer, o Senhor, o Pai, está à procura de adoradores. Lá no versículo 24 do capítulo 4 de João. Se nós queremos ser encontrados pelo Senhor numa posição em que o Senhor se agrada de nós precisamos viver como adoradores, para que Ele possa nos encontrar como verdadeiros adoradores. Mas isso nos faz, uma pergunta nasce dessa importância de se viver como adorador. Por que Jesus está à procura de verdadeiros adoradores? Uma das razões é porque Deus está desejoso de nos abençoar. E quando nós adoramos ao Senhor, quando Ele nos encontra vivendo uma vida de adoração, de culto a Ele, o Senhor se inclina a nos abençoar. E por que isso acontece? Porque na adoração, quando nós vamos acessando níveis mais profundos do momento da adoração, nós vamos nos esquecendo das nossas preocupações, do filho que às vezes está com febre, das contas que estão chegando para pagar, e de repente toda a nossa concentração, toda a nossa atenção está voltada para o Senhor, para o seu reino. E como é dito no texto lá de Mateus, nós começamos a colocar o reino do Senhor em primeiro lugar. E quando isso acontece, o Senhor nos abençoa. E um exemplo bíblico para nós, Atos capítulo 16, a partir do verso 25.
Paulo e Silas, estando na prisão, não se preocupando com o estado físico em que eles se encontravam, acorrentados, eles começaram a buscar o Senhor em adoração. E naquele momento o Senhor se inclina para abençoar a vida de Paulo e a vida de Silas, o libertando da prisão. E meus queridos, muitas vezes o que nos falta para receber ou para vencer determinada batalha espiritual que estamos vivendo é a adoração. Quando nós estamos adorando ao Senhor, Ele se inclina para nos abençoar. No momento da adoração, o Senhor pode nos alcançar com curas, com milagres, com sinais, com resposta de orações que estamos fazendo ao Senhor há muito tempo. Então, o Senhor procura adoradores, porque Ele deseja abençoar os adoradores. Terceiro, na adoração, nós somos preenchidos. Você já teve aquele momento de adoração em que o seu coração começou a se encher da presença do Senhor e que você disse, olha, eu não quero mais sair deste lugar, eu não quero mais sair desse momento aqui? Você deve talvez se lembrar daquele momento em que Jesus sobe com 2 discípulos ao monte, no Monte da Transfiguração, e aí aqueles homens disseram assim, ó, não vamos sair daqui, vamos fazer uma tenda e permanecer neste lugar. Mas Jesus diz, não, é necessário que a gente desça, é necessário que a gente volte para a vida real. Há um texto em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, que diz que o Senhor colocou no coração do homem o anseio pela eternidade. E quando nós estamos adorando ao Senhor em profundidade, em verdade, em sinceridade de coração, é como se nós estivéssemos vivenciando, ainda que de maneira temporária, aquilo que nós vamos viver eternamente na eternidade. E por isso nosso coração se preenche da presença do Senhor. E por último, na adoração, o nosso caráter é trabalhado. Isaías capítulo 6, a partir do verso 1 até o versículo 5. No ano em que o rei Uzias morre, Isaías fala que ele contempla o Senhor assentado no trono. E aí ele começa a falar ali acerca da visão que ele tem. E aí no versículo 5 ele vai dizer, ai de mim, que sou pecador, que sou homem de lábios impuros e habito no meio de pessoas impuras. Adorando ao Senhor, contemplando ao Senhor, ele teve uma leitura mais adequada do seu pecado. E quando nós estamos diante do Senhor em adoração, coisas que estão escondidas no nosso coração, o Senhor traz à tona para que essas áreas da nossa vida sejam trabalhadas. Nós encerramos assim o nosso estudo de hoje e eu espero que você tenha sido abençoado. E se isso aconteceu, compartilhe esse estudo, compartilhe, curte, deixa sua mensagem aí nos comentários. Nós esperamos você aí para o nosso culto que vai acontecer para a glória do Senhor domingo às 9h30 da manhã e às 18 horas ou às 6 horas da noite aqui na igreja. Deus te abençoe, um grande abraço.